E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno Lima do canal Ilustrando e eu descobri uma coisa muito interessante só essa semana. Desenho digitalmente há muito tempo, porém, como eu sempre tive mesas mais baratinhas, eu nunca fui atrás, nunca tinha visto que existia tipos diferentes de ponta para mesa digitalizadora. A gente conhece a normal, aquela preta, né, que é a padrão que vem em várias mesas, só que existem algumas outras. Antes era mais difícil você encontrar aqui no Brasil, só que hoje em dia é relativamente mais fácil, tá? Assim, eu não vou mostrar eu desenhando, mostrar o monitor e tudo mais porque é a mesma coisa. O que altera é o feel, né? Como é que você sente aqui na hora de desenhar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Cristiana, amiga minha, gata flecha, que me cedeu essas pontas diferentes que eu não tinha e eu pude testar. Até demorei um pouquinho para lançar vídeo porque eu estava testando, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem essa ponta preta, é a ponta padrão que vem em várias mesas digitalizadoras, né? No caso aqui eu tô falando para Wacom, tá? Pontas para mesa da Wacom. Eu tô aqui também com uma ponta chamada Hard Felt, que ela aumenta o atrito entre a ponta e a mesa, então parece que você está riscando mais como se fosse num papel. Tem também a ponta chamada Stroke, que ela tem uma mola. Que doideira, eu nunca pensei nisso aqui. Ela tem uma mola que você consegue pressionar a caneta e parece aquela pegada de pincel, sabe? Quando você pressiona o pincel, ela dá uma levantada assim, um bagulho muito doido. E também tem a ponta chamada Flex, que ela é preta, porém por dentro ela tem uma camadinha branca de um material um pouquinho diferente. Ah, uma coisa, antes de vocês saírem procurando esse tipo de ponta e tudo mais, saibam de uma coisa, não é para toda caneta, nem toda mesa digitalizadora da Wacom serve. Isso eu já achei um ponto negativo, porque aparentemente só serve em mesas maiores, mais caras, como a Intus Pro e a Cintiq também. A Cristiana, que foi amiga minha que me deu essas pontas, ela tem uma Cintiq que usava nela. Então essas canetinhas mais simplesonas aqui, elas funcionam. Então assim, ó, eu consigo colocar a ponta nelas, só que elas não prendem bem, tanto que se eu quiser eu consigo tirar com o próprio dedo. E dependendo, se eu até chacoalhar essa caneta aqui, a ponta pode até cair. Tá? Então assim, as pontas não são para essas mesas menores, porém serve. E eu estou usando mais essas pontas diferentosas para ser sincero agora, só que ela não foi muito bem projetada para essas mesas menores. É claro que você vai perguntar, e que tipo de mesa que serve? Qual que não serve? Para ver se eu compro ou não? Então, eu não achei, olha que zoado, eu não achei na internet uma listinha falando, ó, essa ponta serve para essas mesas, não serve para as outras. Então é meio complicado. O que parece é que dá uma olhada pela caneta. Se for essas canetas mais simplonas aqui assim, ó, é bem provável que não vá servir. Agora, se for aquelas canetas mais robustas, igual da Intus Pro ou da Cintiq, aí sim já é sem erro. Porém, mesmo se você comprar e tiver essas mesas mais baratinhas, também serve, só que fica meio bamba assim. Acho que uma coisa interessante para vocês entenderem um pouco a pegada de cada ponta é vocês ouvirem o barulho dela. Eu vou intercalar entre a ponta normal, a padrão, depois uma diferente, uma padrão e uma diferente, para a gente entender a diferença da textura pelo som. Você consegue rabiscar assim, só que quando você aperta, por conta da mola, ó, ela entra, né? Então te dá uma sensação como se você estivesse trabalhando com uma pressão na real life, assim, né? Bom, então vocês conseguiram ouvir o som, né, desse atrito, como é que funciona, e vocês já conseguem tirar uma conclusão pelo som. Agora eu vou dar algumas considerações aqui do que eu achei sobre cada ponta, tá? Então assim, sobre a padrão, o que acontece? Quando você começa a usar essas pontas diferentes, vai ficar mais difícil de você voltar para padrão, porque elas são bem mais interessantes. Sobre a ponta que eu mais achei interessante, que é a ponta com a mola, que chama Stroke. Quando você for pesquisar, procura por NIB, N-I-B, que significa ponta,
né? Então, Stroke Nib Wacom, por exemplo, ela é muito interessante em questão de atrito, ela é bem parecido com a ponta normal, a padrão que a gente tem, só que tem essa coisa que você consegue apertar. Não são as mil maravilhas, mas assim, é um upgrade interessante para uma ponta. Vamos para a próxima então, que é a Hard Felt, tá? Essa daqui. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pontas brancas pode te confundir, porque tem dois tipos de ponta branca. Tem essa daqui, que chama Hard Felt, e tem uma outra que é a mesma da padrão, né, a mesma composição da padrão, que é aquela preta, só que branca. Então cuidado para não confundir entre a padrão branca e a Hard Felt. A Hard Felt parece que é um esfuminho condensado, né? Pegaram um esfuminho assim, deixaram bem pequenininho. Então assim, vocês ouviram no som que dá um atrito lascado na mesa digitalizadora. Pode ser que para alguém curta, né? Porque fica mais com essa pegada parecendo que você está riscando num papel. Realmente parece um pouco mais. Só que, na minha opinião, parece que você agride muito a mesa digitalizadora. Parece que você está arriscando assim, ó, e a mesa digitalizadora está chorando. Para algumas pessoas pode ser interessante, para outras não. E a indicada para o Oscar aqui do canal Ilustrando é a ponta Flex. Cara, que ponta maravilhosa! Parece que você tá passando numa manteiga, assim. Depois você volta um pouquinho o vídeo e ouve a ponta normal, o som que ela faz e o som que a ponta Flex faz. Quase não faz som. É muito liso. Isso aqui deve ser bem legal para usar com Cintiq, né, ou com mesas mesmo, com display, porque você não deve ferrar tanto a tela. Com certeza a composição branca que tem na ponta dessa ponta, né, não faz tanto atrito na mesa e ela acaba deslizando de uma maneira muito mais interessante. Então assim, eu vou comprar mais ponta Flex para minha, tá? Por mais que não seja indicado para essa caneta aqui, porque se eu quiser, ó, eu consigo puxar, né? Eu consigo puxar facinho aqui, só que funciona da mesma forma. É mais legal do que colocar macarrão, que nem a galera põe, né? Mas enfim, fica um vídeo de curiosidade para vocês, porque eu mesmo não sabia da existência de pontas diferentes para mesas digitalizadora. Então, mais uma vez, muito obrigado a Gata Flash, a minha amiga Cristiana, que me cedeu essas pontas. Para você que não conhece o canal Ilustrando, tem muita coisa interessante aqui, viu? É um canal bem diferente de arte aqui nesse YouTube. Então, dá uma olhada nos vídeos que com certeza você vai curtir. Ah, o vídeo acabou, mas o canal não, hein? Continuem ilustrando.